E aí, E Ryan, aí, beleza? bem? Bom? Bom, e você? Tudo certo? Beleza, então. Tá bom. Vamos E esperar o aí, pessoal aí ou já quer trocar ideia já? vamos esperar entrar mais gente. Então vai, beleza. Lembrar o pessoal aí que já tá na live que pode comentar, viu, gente? Pra gente responder. Gente, mais especificamente sobre arte. Sim, é. Não pergunta quanto que a gente tem de altura, qual a É, renda mensal. ambos anões. É, Manu, Angel ou Angel. Nossa, eu que gosto tudo. Eu gosto muito de inglês falando Angel. Ah, tá bom, eu fiz inglês, acho que um ano, não lembro nada, mano. Então, acontece. É, tem gente mandando coração. Até não dá pra ver quem é. Vamos esperar uns. Agora são 4 e 4. Vamos esperar até 4:10. Aí a gente começa. Beleza. O que você tá rachando o bico aí? Nada. Tava com uma dificuldade de entrar nessa live, velho. Você não tá Por quê? ligado. Ah, mano, eu nunca entrei numa live assim pelo Instagram. Já fiz, né, há muito tempo atrás, quando eu participava do Grêmio da escola. Hoje em Uhum. dia já mudou um pouco a configuração. Aí, Então, eu tava arrumando tudo aqui, que eu nunca fiz live assim. Eu, assim, dividindo a tela com outra pessoa. Eu fiz sim, uma live ano passado, entrevistando, sabe? sim. O João Signorelli. Não sei se você viu essa live. Eu vi. Aí, tipo, eu ali, sabe, sendo o dono do reality show, sabe? Você tá pelo computador? Não, eu tô pelo celular, mas eu tô usando o computador também pra Ah, ajudar sim. na iluminação, sabe? Nas Entendi, gambiarras que a gente entendi. faz, sabe? A luz do A computador. luz branca, né? Aham. Pode perguntar. Luiz Américo. Luiz Américo é meu pai. Beleza. Não pergunte se eu arrumei a cama. Hum, Minha mesa também tá tudo desorganizado aqui, velho. De 6 pessoas. Agora são 16:07.
Meu computador, toda vez que eu ligo ele, eu tenho que preencher todas as informações, sabe? Porque ele não salva Sim. mais a memória. Ele é muito velho. Windows 7, ele. Não, o meu também é. Ele não carrega nem esses programas de computador, sabe, mais recente, porque senão É. ele morre. Eu tenho dois notebooks. Um é mais antigo, cara, ele é sofrido de usar ele, viu? É sofrido. Ele é o Windows 7 também. Eu tenho outro que é um pouco melhorzinho que tá no 10. Mas também dá uma. Felipe, eu vou deixar você responder essa pergunta aí. Podemos viver só de artes? Vou deixar você responder. Beleza, pode responder? Pode. Então, cara, assim, viver de arte eu acho que é um negócio muito complexo, na verdade. Porque é muito além do que a gente vê, né? É muito fácil a gente ver o pessoal já na TV Globo cantando no final do ano. A gente fala, caramba, arte é só isso? Não. A arte é muito além disso, na verdade. Eu acho que viver de arte é difícil. Acho que o Ryan me entende bem, né? Viver de arte é difícil porque você precisa ter muita visibilidade para ganhar dinheiro de verdade. Para pessoas te notarem, para grandes empresas te financiarem, te dar dinheiro para investir nos seus projetos, é difícil. Você precisa ter visibilidade, senão as pessoas não investem em você. Mas é aquilo. A pessoa que quer viver de arte tem que persistir naquilo. Não tem jeito. Precisa investir, não pode desistir, tem que sempre estar lançando coisa nova, tem que, por exemplo, eu uso muito o Instagram, a ferramenta do Instagram, né? Eu sou um artista ainda que está começando. Tenho sim familiares, parentes que já estão na arte, que já são muito mais reconhecidos que eu. Inclusive, eu tenho um amigo, meu cunhado, né? Meu parente, ele é cantor, ele já é bem famoso até, ele tem 20 e poucos mil seguidores já no Instagram. Inclusive, hoje ele tá fazendo um show e ele me fala que, cara, é o seguinte, não desiste, porque é difícil. No começo, assim, ele, por exemplo, ele casou muito novo, então, tipo, ele tinha que abrir mão de muita coisa na casa dele para estar investindo ali na arte, né? Não pode desistir. É igual eu trabalho, mas boa parte do que eu ganho eu estou tentando investir na arte, porque meu sonho, né, é um dia viver só disso. Então é aquilo. Cara, dá para viver de arte, mas tem que ter paciência, resiliência e paciência. E um pouco de sorte, né? Porque eu, particularmente, não acho fácil. O que você acha, Raia? Não, não acho fácil, tanto que sem ser esses artistas aí você falou da Globo aí, famosos, né? Estão em tudo quanto é novela, filme. Todo mundo que eu conheço, que é um artista mais regional, sabe? Eles têm outro emprego. Eles não Sim, vivem. Eles não vivem de arte. Por exemplo, você pode encontrar por aí, uma professora que ao mesmo tempo ela vende quadros, né? sim, Ela tem um trabalho artístico, ou um artista que por exemplo, trabalha com design gráfico, mas ao mesmo tempo trabalha com dança, mas ao mesmo tempo trabalha com isso, com aquilo, sabe? Trabalha com várias e várias coisas. sim, Então, por exemplo, eu não vivo de arte, né? E os artistas, né, que a gente tem mais contato no nosso dia a dia, que a gente sempre está vendo, por exemplo, em algum evento da cidade, eles não vivem só do trabalho artístico. O sim, trabalho artístico acaba sendo uma renda a mais. sim. Então, eu acho que por exemplo, que no nosso país não tem como uma pessoa viver só de arte, a não ser que, né, ela fique famosa, né? Sim. Então é isso que eu penso. Ainda mais, pelo menos na minha percepção, não criticando, eu acho que toda forma de arte é válida, toda forma de expressão é válida. Mas eu acho que acredito no seguinte: o Brasil vive num tempo em que eu acho que a arte, a música, acho que mais a música, assim, pelo menos mais envolvido no meu meio, assim, né? Que eu gosto muito de música, sou bem inteirado até no mundo musical. Músicas de letra, realmente, pelo menos para mim,
letra, tá? É precário, sabe? Tipo, TikTok hoje, você vai ouvir as músicas do TikTok, a maioria é tipo, sabe, o mainstream não colabora com o Sem querer citar compositor, nomes, né? Você sem entende? querer citar nomes, mas já citando. É, tipo, não criticando, entendo, sabe? Tipo, gosto, ouço algumas. Porém, acho que, tipo assim, falta letras a nível Caetano, a nível Gil, sabe? Tipo, é tudo muito aquilo, sabe? É sempre a mesma letra pobre, sabe? Tipo, eu acho que Uhum. falta um pouco a composição rebuscada. Pelo menos é o que eu gosto de ouvir, sabe? Tipo, aí é meu gosto. Ouço sim a música que tá no mainstream, gosto de algumas, mas o que eu gosto de ouvir, o que eu particularmente gosto de ouvir, eu acho que tá um pouco em falta, sabe? O que eu acho mais triste, né? Isso que você falou, né? É que existem, né, músicas hoje com esse nível que você falou, sabe? Esses artistas, né, mais antigos, né, que marcaram, né, a música brasileira, só que essas pessoas não têm o reconhecimento que merecem. Já percebeu? Tipo, Exatamente. você procurar, você encontra na internet for músicas nesse nível. Mas o Sim. que é triste é ver que essas pessoas, esses artistas, eles não têm o reconhecimento que merecem. Exato, exatamente, exatamente, exatamente. Tipo, é muito mais fácil você ver em cidade pequena, grande, shows sendo divulgados de artistas que realmente transmitem essa música mais, de novo, entre aspas, pobre, do que shows grandiosos, festivais, com artistas que realmente fazem essa letra mais rebuscada. Por exemplo, um Uhum. artista que eu gosto muito, muito mesmo, que é do MPB atual, o Rubel. Pô, adoro o Rubel. A letra dele é diferenciada, gosto muito do que ele passa. E, cara, não vejo muito falar de Rubel. Não vejo. Tudo bem que ele é um artista grande. Ele é um artista grande. Mas não vejo o pessoal falar tanto quanto fala de outros artistas, sabe? Sei lá, Uhum. é o que eu acho. Não, mas é isso mesmo. Você tá certo nisso. E agora são 4h15, então acho que a gente pode. Tem uma pergunta aí pra você, Felipe. Ah, Felipe, vem livro novo por aí? se vem livro novo por aí, vem. Vem livro novo por aí. Estou finalizando. Eu acho que termino já essa semana e já vou entrar na parte mais é, das ilustrações, a parte final, né? A revisão. Vou lançar um teaser novo essa semana sobre o próximo livro, que vai ser lançado dia 12 de outubro, né? Que eu já soltei parte do título, né? Que é o Velho Carpinteiro. E, cara, particularmente, tipo assim, para quem conhece um pouco o meu trabalho, né, sabe que eu já lancei o Dialética. Cara, particularmente eu achei o Velho Carpinteiro melhor do que o Dialética. E acho que é meu trabalho favorito até agora, que eu mais senti vontade de escrever, mais vontade de fazer. E assim, se eu fosse um leitor que me conhecesse, sim, eu ia querer ler. Eu ia querer ler porque, sei lá, eu particularmente eu gostei, tá? Mas aí o gosto é meu, depois vocês comprem aí, vejam se vocês gostarem. E é isso, gente. É uma coisa que, bom, escrever é o que eu mais gosto de fazer assim, na vida, cantar, sabe? Então, quando você tem gosto pela coisa, eu acho que as coisas fluem mais facilmente, dá gosto de fazer as coisas e ver o produto final ali na tua mão, depois no final é maravilhoso. Então, resumindo aí, vem coisa nova por aí e não só livro, tá? Tem um projeto novo aí que o Ryan tá por dentro e que tá ainda no projeto ali, tá no caderno. Vamos ver se vai sair. Eu espero que sim, Mas a né? gente não vai falar para matar o pouco de Não curiosidade. pode falar, a gente não vai falar, mas inclusive essa semana eu já tenho um compromisso com esse projeto que eu vou estar postando aqui um spoilerzinho para vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem aí na dúvida. E comentem, Pelo spoiler, perguntem, interajam. pelo, pelo spoiler, se alguém adivinhar do que se trata, a gente manda uma caixa de bis pelo correio. Isso, é. É um mimo.
Vou brincar com isso não, senão o povo leva a sério. Tem que mandar a caixa de vídeo de verdade. Então vamos começar, né? É, Felipe, você pode se apresentar. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né? Meu nome é Felipe Almeida, sou escritor, brinco um pouco de compor, também gosto de cantar, toco violão, toco vários instrumentos, né? Arranho um pouco, na verdade. Sou de Catanduva, é uma cidade no interior de São Paulo, tá? Conheci o Ryan aqui pelo Instagram, ele comprou um livro meu e a gente trocou ideia e virou amigo. E, bom, tenho 18 anos, vou fazer 19 o mês que vem. E tamo aí, né? Tamo tentando fazer arte, né? Tentando ganhar o pão de cada dia, tentando realizar o nosso sonho. E é isso. Acho que é isso. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho agora. O meu nome é Ryan, eu tenho 21 anos, eu sou pianista, é, eu realizo também oficinas de teatro com adolescentes, crianças e adultos também. Eu realizei a primeira edição aqui em Cambuquira, de março a junho, no antigo cinema daqui de Cambuquira, que foi integrado ao projeto Encena Cambuquira, da Bernadette Guimarães. E, para minha satisfação, assim, deu muito certo. Foi um projeto ali trabalhoso, mas deu muito certo. Foi muito bom ver o resultado, né, em junho. E estou me preparando para fazer a segunda edição das oficinas de teatro. E eu sou formado em artes visuais pela Faculdade Trilógica, que é Pacheco, e atualmente eu faço uma pós-graduação em produção audiovisual. E assim, em relação ao meu trabalho artístico, eu sou muito fã de cinema mesmo, teatro e música. É basicamente isso que eu trabalho, que eu estou investindo, né? Meu, a carreira artística. E eu conheci o Felipe, né, pelo Instagram, que inclusive foi uma história até legal, sabe? Eu passei a gostar mais de poesia de um tempo para trás, sabe? Comecei a ler e eu estava procurando algum livro que eu tinha na minha cabeça que eu queria que fosse um livro escrito por alguém da minha idade, mais ou menos da minha idade, que fosse de poesia. Eu até pesquisava assim, livro de poesia adolescente. Eu queria ver alguém da minha idade que tivesse esse gosto também. Que é difícil, é difícil você achar alguém, sei lá, da nossa idade que tem esse gosto. Aí eu pesquisando, até que um dia eu tava no Instagram, apareceu o anúncio do livro dele. Aí nisso eu já salvei o anúncio e tempo depois eu comprei. Aí eu li e no dia que chegou o livro eu marquei o Felipe nos stories, né? Aí ele viu e a gente começou a conversar. Eu li o livro completo dele, gostei muito, né, da escrita dele, de todas as poesias praticamente, e eu encontrei o que eu estava procurando, sabe? Que bom, que Era legal. livro ali de adolescente escrevendo poesia. E eu fiquei, tipo, achei muito legal. Aí eu falei, né, preciso falar com o Felipe, né? Que legal, cara. Verdade. Então é isso. É, Queria fazer uma pergunta para você, Felipe. Hum. É, Quando que você, assim, começou o seu interesse mesmo, tanto na poesia quanto na música? Aquele momento que você... Muita gente relata que começou logo ali na infância. A pessoa já escutava ali, talvez, um CD que era do pai, da mãe, já começou ali a arranhar no instrumento, sabe? Até escrever mesmo no papel mesmo. Como é que começou seu interesse artístico? Cara, assim, vou falar uma coisa que vai ser até engraçada. Você disse aí que às vezes começa com a infância, né? O interesse e tal. Segundo relatos, tá? Segundo relatos da minha mãe, diz ela que eu, enquanto na barriga dela, quando ouvia música, começava a chutar a barriga dela. Segundo ela, né? E assim, cara, meu gosto pela arte, pela música assim em específico, sempre veio de berço, de verdade, de berço. Como eu até comentei essa história aí,
Minha mãe disse que quando eu era pequeno, bebê mesmo, eu ficava no carrinho chorando. E quando para eu ficar quieto, ela botava um CD da banda Queen, sabe, do Fred Mercury. Ela botava o No- CD no rádio e eu parava de chorar instantaneamente. Nossa, E, cara, desde pequeno eu não, tipo assim, eu não lembro de um dia em que eu não ouvisse música, em que eu não cantasse. Desde muito cedo eu sempre tive essa vontade de cantar, de me expressar. Sempre, sempre, sempre. Seja no chuveiro, seja pros outros, seja no meu quarto. Sempre, sempre gostei. A escrita veio um pouco depois, tá? Na verdade, veio bem depois. Eu acho que eu comecei a escrever de verdade. Eu tinha uns 12, 13 anos, assim, que eu escrevia pra mim, assim, sabe? Tipo, eu sentia alguma coisa, eu gostava de escrever poesia porque assim, eu sou uma pessoa que não sei me expressar muito bem às vezes, sabe? Eu sou uma pessoa que, às vezes, as pessoas não conseguem identificar o que eu sinto no momento. E às vezes eu conseguia me expressar através da poesia. Então eu sentia alguma coisa que eu não conseguia me expressar ao certo, então eu ia lá, pegava uma caneta e escrevia. Era sempre assim. Eu sentia alguma tristeza, escrevia, melancolia, escrevia, felicidade, escrevia. Sempre, sempre nesse ramo assim. A música, como eu disse, foi um pouco antes, né? Sempre gostei. E comecei a tocar violão com meus 14 anos, eu acho que uns 13, 14 anos, com o violão da minha mãe, né? Esse violão deve ter uns 20 anos já. Na pandemia, mais ou menos, eu acho que foi, que eu senti vontade de tocar violão, assim, e aprendi sozinho. Peguei o violão da minha mãe, comecei a tocar, cantar, e daí pra frente nunca mais parei. Minha paixão é tocar violão, assim. Às vezes está no final de tarde, eu pego o violão e começo a tocar, assim. Gosto muito de tocar no final de tarde, assim, por algum motivo. Gosto de ficar vendo o pôr do sol e tocar. sim. Comecei a compor também mais ou menos aí, com essa idade, mais ou menos uns 14, 15 anos. Sempre gostei muito também. E acho que é isso. Minha ânsia artística vem sempre, sempre, desde que eu me entendo por gente. Uhum. Comigo tem algumas coisas que são parecidas, sabe? A minha mãe é isso que você falou da música, que quando a sua mãe estava grávida de você, quando ela coloca, como é que é? Quando ela colocava a música, você chutava na barriga. Isso. Então, a minha mãe tem uma história parecida, uma vez que ela me contou. Eu não sei se você já ouviu falar, existe uma cantora que ela canta música. Eu não sei muito bem identificar o estilo musical, sabe? Eu diria que era. Você conhece música celta? Sim, Então, nesse estilo, sabe? Ela chama Enya. Ela é famosa, bem famosa. Mas então, a minha mãe, ela. Eu amo essa cantora, sabe? Eu escutava muito. Escutava muito ela e de vez em quando eu ainda escuto. E, tipo, eu sou apaixonado nesse estilo musical, sabe? Celta. Então, a minha mãe me contou que quando ela estava grávida de mim, ela escutava essas músicas. Então, tipo, são histórias bem semelhantes. sim, E isso que você falou de você também não, às vezes, ter dificuldade de se expressar, né? Expressar o que você está sentindo. Eu também tenho essa dificuldade. Às vezes até de falar o que eu tô sim, pensando. sim. Sabe quando você tem um pensamento meio complicado? Você Sim, quer exato. transparecer ele, só que você não consegue falar? Sim, sim. Eu sinto que escrevendo é mais fácil às vezes do que conseguir Cara, falar. até, tipo, por exemplo, pessoas que me conhecem, que leram o meu livro, porque o meu livro é meio que autobiográfico, né? Já, quem conhece sabe. E, tipo, tem gente que me conhece, cara. Chegou num ponto que a minha mãe chegou e falou assim: Cara, eu não sabia que você pensava isso sobre certa coisa. Sabe? Eu não Uhum. sabia que você passou por isso. Porque, cara, assim, minha expressão realmente, assim, é escrita. Eu não. Tem coisa que eu não consigo me expressar ao certo e o negócio sai pela arte. Assim, é um negócio místico. Acho normal.
Acho que isso deve acontecer. Se acontece com a gente, eu acho que deve acontecer com todo mundo. Todo Sim, mundo e que eu é. acho que isso torna a arte mais fascinante, né? Eu acho mais interessante quando vem realmente de alguma coisa que tá dentro de você, sabe? Um Sim. sentimento verdadeiro. Eu acho que torna maravilhoso o seu projeto, sua, enfim. Aham. É, assim, comigo, o interesse que eu posso dizer na escrita, acho que não na escrita, mas na verdade para minha parte mais pro cinema. É, desde criança mesmo, sabe? Eu era muito fã de cinema. Tipo, eu queria assistir. Eu trocava qualquer coisa para ficar em casa assistindo filme, sabe? Eu podia o quê? Ficar das 7 da manhã até as 10 da noite assistindo, sei lá, um filme atrás do outro, que para mim era um paraíso, sabe? E no cinema. O cinema para mim era um paraíso. E, e eu comecei a reparar que eu tinha umas manias ao assistir o filme que outras pessoas não tinham. Por exemplo, eu queria saber mais sobre aquele filme depois. Eu assisti um filme, gostei. Eu ia pesquisar no Google tudo que eu podia saber sobre aquele filme. Eu pesquisava quem foi o diretor, quem eram os atores, é, pesquisava qual foi o estúdio, sabe? Eu queria saber tudo, sabe? Sim, Sobre, sobre aquele filme que eu gostei. Eu achava que todo mundo fazia isso, mas depois eu comecei a reparar que não. Isso era uma coisa um pouco individual minha. Não era todo mundo que queria saber, né? Tudo, sim, tudo sobre aquela produção, né? E, e nisso eu sempre fazia isso. Eu pesquisava lá sobre os atores, sabe? Eu via lá, falei, nossa, achei esse ator legal pra caramba, sabe? Eu ia, pesquisava ali, lia biografia. Eu pesquisava o quê? Biografia o quê? A gente acha na internet, né? A sim, gente não encontra tudo, tudo. Mas eu lia sobre aquele ator, sobre aquela atriz, sabe? E, tipo, eu via que eles sempre tinham passos parecidos, sabe? Eram histórias um pouco parecidas, que a sim, maioria começou no teatro, começou, ainda mais esses internacionais, que eles têm um contato com o teatro logo na escola. Então, o quê? Começou a fazer teatro com 3 anos, com 4, 5, sabe? Bem jovens mesmo. sim, E muitos também acabam, às vezes, depois de anos e anos trabalhando, sabe? Alguns até somem, sabe? Assim, eu não entendo por quê, né? A gente não sabe o que acontece, né? Mas. E, e eles também, ao mesmo tempo que atuavam, trabalhavam em várias outras coisas. Tanto que é comum a gente ver um ator, uma atriz, ainda mais esses, sei lá, que são, vamos supor, da Nickelodeon, da Disney, sabe? Dessas empresas aí famosas, sabe? sim, Eles são atores, cantores, dubladores. São várias coisas nesse meio. Eles não ficam numa coisa só, num trabalho só. sim, E eu passei a ter uma obsessão por isso, né? Tinha obsessão por tudo, né? Que era relacionado a um filme que eu assisti. E eu comecei já a colocar na minha cabeça que eu queria ser diretor de cinema, né? Diretor e ator. sim, Mas, né, eu achava isso uma coisa muito impossível, né? Tipo, achava isso uma coisa muito fictícia, sabe? Não uma coisa que fizesse parte do mundo real, sabe? Uma coisa que existisse só na minha cabeça, sabe? sim, sim. Por exemplo, quando uma pessoa fala que, eu vou ser astronauta, É, sabe? Aquela coisa bem fantasiosa, eu achava que era isso. Então, então quando eu estava na escola, né, na adolescência, eu sempre ficava pensando o que, que eu ia fazer depois. Eu pensava, sei lá, várias e várias coisas, menos isso. Isso para mim era um sonho lá da infância e isso não tinha nada a ver com a realidade, sim, sabe? Mas aí, depois que eu entrei, né, na faculdade de artes visuais, né, aí que eu comecei a aprender, né, sobre esse meio, eu tive disciplina de teatro e de audiovisual. Teve várias outras disciplinas também, mas as que eu mais me identifiquei foi essas, né? Aí eu comecei a aprender sobre esse meio, né? Como é que funcionava, sabe? E, tipo, eu pude viver ali o que eu não tinha vivido ali com 11 anos, porque com 11 anos eu queria fazer teatro, só que aqui na minha cidade não tinha. Então, inclusive, uma vez, teve umas meninas da minha escola que elas quiseram formar um grupo de teatro, só que não teve. Elas passaram até na sala, recolhendo nomes de quem tinha interesse, eu dei meu nome, só que aí elas não falaram mais nada. Aí eu fui para saber é porque o projeto não tinha sido autorizado lá para algumas questões lá de escola. uhum, E então,
eu só fui viver, então, com 18 anos. A partir de 18 anos que eu pude viver, né, teatro, né? Fazer uma Sim. coisa que eu tinha vontade há muito tempo, né? Que eu nem... Depois já tinha passado, sabe? Nem lembrava mais que queria isso. Aí, aquilo, né, trouxe esse sonho de volta. E, assim, cada peça de teatro, né, eu pude ver como é que funciona, né, pelos bastidores, que é muito um trabalho bem grande, né? Você tem que planejar várias coisas, tem Muito trilha mais sonora, complexo, né? Do que a gente sim, pensa. trilha sonora, figurino, cenário, várias coisas que uma pessoa especialista que não é especializada, que não entende, a pessoa fica perdida. Você fala para Sim. fazer um teatro, se a pessoa não souber, não tem a preparação, vai ficar perdido para produzir isso. E depois, quando eu tive a disciplina de audiovisual também, aí que me animou mais ainda. Tanto que agora eu estou fazendo, né, essa pós em audiovisual, estou gostando muito. Mais para frente eu tenho vontade de fazer a faculdade de cinema. E Incrível. assim, começar a trilhar o caminho, sabe? Sim. Tento não ficar muito ansioso, muito pensando lá na frente, sabe? Que isso deixa a gente mal. E só É, faz você tirar a sua paz, né? sim. Eu sou assim Então, também. no cinema e no teatro foi isso. E na música, eu sempre tive um gosto musical assim bem assim variado, sabe? Eu gostava de pop, de rock, de música clássica, de música celta. Eu gostava de meu estilo musical era bem variado, mas eu tinha um interesse no piano, porque eu olhava o piano, sabe, aquele instrumento, eu achava aquele instrumento muito bonito, sabe? Olhava, sabe, eu achava aquele instrumento, sei lá, ele tinha uma elegância, sabe? Ele tinha Sim, uma coisa diferente, sabe? Que para mim chamava muita atenção, ver um piano. sim. E eu comecei a fazer aulas de piano então em 2017, com 14 anos. Então, aí nisso, né, ao todo está fazendo, tá com quase 10 anos já. E eu nunca parei. Nunca parei. Aprendi, né, muitas músicas, né, aprendi a ler notas e tudo mais. E tá sendo até hoje uma experiência muito boa, sabe? Não é fácil. Não é nem o piano é um instrumento nem um pouquinho fácil. É difícil, é Treinar difícil. todo dia, senão você não aprende. Então, tipo, tanto que tem muita gente que me pergunta, gente que tem interesse em fazer aula de piano, demora quanto tempo para você ficar profissional? Falei, não tem como te falar isso, quanto tempo demora, porque isso depende do seu treinamento, depende do quanto você se dedica. Tem gente que entra, o quê? Já avança rapidinho, porque a pessoa, além de. Aí tá a questão. Tem muita gente que não acredita em dom, talento. Fala que tudo é esforço. Eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que as duas coisas existem talento, o dom e o esforço. Por exemplo, para mim, uma pessoa que nem você, já ter todo esse interesse desde criança, isso para mim é algo que já veio de você, da sua personalidade. Isso para mim já é um sinal do dom, do talento. Mas ao mesmo tempo você se esforça, você se dedica, né? Sim, Então, sim. eu acredito nas duas coisas, que existe tanto o dom quanto o talento, né? Aí dependendo da pessoa, se ela tiver ali um comprometimento, então ela desenvolve bem rápido. Aí tem pessoas que, por exemplo, se a pessoa não se dedicar tanto, essa pessoa pode ficar anos, né, Sim, fazendo algo e ela se desenvolver mais demoradamente. realmente. É assim mesmo. E é isso, É sabe? assim Sobre mesmo. mim, basicamente é isso. Você falou que você tem essa mania aí que é diferenciada com o cinema, que você gostava de ver e procurar mais, saber. Cara, eu sou assim Acho que eu com tinha um música. problema. Eu sou, Eu eu sou achava que eu assim, tinha um problema. eu sou assim com música, cara. Eu sou aquele tipo de pessoa que ouve álbum inteiro, faixa por faixa, e procura entender o que o cara quis dizer com a letra. Não é à toa que eu coleciono discos. Tem um aqui do Caetano que eu comprei, Mana, que, cara, quando eu pego pra ouvir um disco, velho, eu ouço faixa por faixa ali, repito, fico voltando pra tentar entender o que o cara disse, por que que ele tava pensando na hora, sabe? Por que a capa do álbum é daquele jeito, sabe? Eu gosto demais, cara, de ir a fundo, assim, sabe? De entender melhor a cabeça do artista. Acho muito interessante, assim, as tantas formas de pensar
né? Uhum. A individualidade de cada um. Eu acho que eu costumo dizer que cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa tem a sua complexidade de pensar, de ser, de agir, pensar. Eu acho Uhum. muito interessante, cara, que não é à toa que eu quero, inclusive, estudar psicologia, porque eu acho muito interessante a mente humana, sabe? É por que que tal pessoa age de tal maneira, o que que desencadeou aquilo, sabe? Porque eu acho sempre sempre achei muito interessante esse lado assim, sabe? De um pouco mais a fundo realmente dos pensamentos, sentimentos. Eu acho extremamente interessante. É interessante estudar isso mesmo, porque quando você estuda sobre esse assunto, né, da psicologia, eu acho que você descobre coisas até sobre, nem você falou, tal pessoa age daquela forma, pensa daquela forma. Aí, depois da pessoa passar, né, por uma sessão de terapia, ela percebe que ela age daquela forma, talvez por um trauma que ela teve lá na infância, né? Exatamente. Ah, Exatamente. ela era bem jovem Sim. Inclusive, e eu tenho um livro aqui do Freud. Você sabe quem é o Freud, né? sei, ué, Do Sigmund Freud. É a psicologia psicanalista. do sonho. Cara, quando eu comprei isso aqui, eu fiquei fascinado em ler isso aqui. Tipo, é incrível entender. É que ele fala mais sobre os sonhos, né? A psicanálise fala muito sobre os sonhos. Né? Ele diz que, por exemplo, o sonho, muitos pesadelos que você tem são inseguranças do seu subconsciente, né? Eu acho muito interessante isso, cara. Tipo, o que as pessoas pensam sobre as coisas e por que que as coisas acontecem de tal forma, sabe? Que nem você comentou, às vezes a pessoa tem um trauma que ela vai descobrir que aquilo desencadeou por motivos, por momentos que ela viveu na infância. Então, sabe? E ela nem sabe disso, muitas vezes, né? Muitas das vezes ela nem imagina que é sobre isso. Então é muito interessante. Sei lá, eu gosto, sabe? Uhum. É, queria te perguntar outra coisa, então. Olha, então sem spoiler, Ok, fala sobre, sem spoiler de coisas muito próximas. certo. Mas o que você pretende, assim, o que que você sonha, algo que você sonha muito na sua carreira artística? Um sonho, um local muito que você quer atingir, sabe? E Cara, hoje você olha e você pensa, nossa, eu quero que a minha carreira chegue nesse nível, sabe? Eu quero concretizar isso. Talvez não chegar num nível, sabe? Mas assim, algo que você quer muito concretizar, sabe? sei. Cara, eu acho que assim, se um dia chegar num ponto em que eu puder viver de arte, eu acho que eu já cheguei num ponto que não o ápice, entendeu? Mas eu vou estar num ponto em que eu sempre quis estar. O meu sonho, minha vontade é atingir o máximo de pessoa que eu conseguir, de transformar, sabe, de que a minha arte, minha escrita, minha música, de repente, consiga atingir as pessoas, sabe? Que Uhum, consiga, de repente, a pessoa chegar em mim e falar, caramba, o que você falou, o que você escreveu, mudou alguma coisa, sabe? Eu já dei algumas palestras já, em escolas tal, que o mais gratificante foi que no final a pessoa chegou para mim e falou: caramba, o que você falou essa noite mudou o meu pensamento, eu me emocionei, sabe? Eu estava num dia triste, mas agora, depois de tudo que você falou pra gente, sabe, eu fiquei melhor. Cara, para mim isso não tem explicação, assim. Para mim é uma coisa que é o mais gratificante para mim, sabe? Eu acho que é uhum, isso. A minha meta, onde eu quero estar, assim, é conseguir atingir o máximo de pessoa que eu conseguir. Meu sonho é viver de arte. Não tem, sabe? uhum. Assim, sobreviver de arte, né? Eu tenho vontade, tipo, de trabalhar ao mesmo tempo com várias coisas, sabe? Tanto que eu sempre tive essa dificuldade de saber, sabe, o que que eu queria fazer, né? Sabe, depois da escola, sabe? E eu sempre criava uma profissão diferente na minha cabeça, sabe? Ah, hoje eu quero ser isso, amanhã eu quero ser aquilo, sabe?
Eu vivia pensando isso. Eu tenho vontade de trabalhar com cinema, mas ao mesmo tempo trabalhar com projetos assim educacionais que envolva cinema, sabe? Sim, Por exemplo, criar um projeto, fazer um projeto dentro das escolas, um projeto de cinema, um sim. projeto de curta-metragens, de longa-metragens também. Tanto que é um local que eu quero entrar, sabe? Dentro das escolas para. Sabe por quê? Porque na nossa educação aqui brasileira, escolas, a arte é muito desvalorizada. Isso é fato. Eu acho que ninguém vê, acho que ninguém duvida disso. O espaço, né, artístico dentro das escolas é muito pouco, né? A disciplina mesmo. Depois que eu comecei na faculdade, que eu comecei a aprender sobre história da arte, que eu comecei a aprender sobre todo a vida de vários artistas, sabe? E até mesmo coisas que a gente aprende na escola que e depois que a gente vai estudar mais aprofundadamente, não é bem aquilo que a gente aprendeu na escola, sabe? A gente vê algumas coisas que não são nem faladas, que às vezes não está nem no plano de ensino lá do professor, sabe? Ele só tem que ensinar o que está. Compreender. E que eu comecei a pensar, nossa, por que a gente não aprende nada disso na escola? Por que o conteúdo de artes é tão desvalorizado e é uma coisa tão rica? Depois Uhum, que você tiver, sabe, essa vontade, estuda lá, história, sabe, história da arte, história, assim, sobre todos os pintores, sabe, assim, músicos, assim, de todos os séculos, de todos os períodos artísticos, cara, é muita coisa e a gente não estuda nada disso na escola. Eu acho isso tão triste, sim, muito triste. E, tipo, eu quero ter esse espaço dentro da escola, sabe? Eu quero levar isso para dentro da escola, sabe? Criar um projeto de cinema, talvez até lecionar na disciplina de arte, sabe? sim. E, assim, proporcionar, né, para os novos alunos, né? A galera um pouquinho mais nova que a gente, né? Que ainda está na escola. Assim, o que eu não sei como é que foi na sua escola nessa questão, mas na minha, sabe, assim, tinha assim projetos de arte de festivais, mas eu falo a disciplina mesmo de artes era bem pouco. Então poder proporcionar isso, sabe? Sim. Cara, sempre, desde sempre, enquanto eu estive na escola, realmente precário. Precário. A arte é muito desvalorizada na escola. Sabe o que eu acho? Eu acho que a escola, é óbvio que isso, de certa forma, falando sobre governo, não é viável, né? Mas eu acho que falta muito na escola criar o senso crítico, sabe? Eu acho que falta senso crítico. Eu acho que falta a pessoa, sabe? É o que a gente estava comentando sobre música. Uhum. Falta o senso crítico. Por que isso aqui tá tão à mostra e isso aqui não tá? Sabe? É verdade. Sei lá, a arte vai muito além de uma matéria, todo mundo sabe, né? Vai muito além de um quadro, vai muito além de uma escrita. Uhum. É um pensamento, uma vontade. Eu acho que realmente falta, cara. Falta mesmo, assim. É que, Na faculdade de artes visuais a gente aprende, sabe, a ler obras de arte. Até sim. meu professor ele falou, uma pessoa que não tem esse entendimento de como que se interpreta um quadro, ela só vai olhar e falar que é bonito. Ela vai Exato. olhar e falar, bonito. Mas aí